Olá, o Vida em Conexão hoje vai mostrar uma história incrível de um homem que superou seus limites, que na verdade não conhecia os seus potenciais e foi descobrindo devagar quem ele realmente é. E a história é do Ramiro. Bom, primeiro eu queria agradecer a sua presença, Ramiro, aqui no Vida em Conexão. E eu queria conversar um pouco sobre a sua história. Vamos conversar. Né? O Vida em Conexão é um programa de histórias. Sim. E você é um rosto bem conhecido em Brasília, na verdade, né? Um pouco. As pessoas já devem te ver assim e lembrar, te conheço de algum lugar. Sim, acontece. Né? E como é que é você passar por isso? E quem é, na verdade, esse homem por trás, né, dessas fotos e desses trabalhos que você já fez em Brasília, tanto de publicidades como outros? Na verdade, tudo começou assim de forma bem inesperada, né? Na época, em 98, meu pai faleceu e logo em seguida, em 99, surgiram os convites para poder participar. Esses convites, na verdade, eles aconteceram por causa do meu irmão. Lá em casa nós somos 6 irmãos, eu sou o número 1, né? Sou o mais velho. E esse meu irmão, o número 3, havia sido convidado por uma agência famosa à época aqui em Brasília para participar de um concurso, que era o Look of the Year. E aí ele foi até o concurso e eu fui encontrá-lo na agência. Ah, você só foi acompanhá-lo, na verdade. É isso. E aí eu tive que sair rapidamente, fui até a casa da minha mãe e voltei para poder dar um recado para ele. Quando eu cheguei lá, me convidaram para poder participar da seleção que ia acontecer para poder encaminhar, que iria participar do concurso, né? E aí foi bem inesperado mesmo. E aí acabou que você participou do concurso? Isso, eu participei desse concurso. Numa das baterias entrei junto com meu irmão. Ele é bem moreno, lembra bastante o Zulu, que é um modelo bem conhecido no Brasil, né? E eu entrei junto com ele. Aí o produtor de São Paulo virou e falou: não, fica você, o branquinho, apontando para mim, de olhos verdes. E um outro também, eram 4 participantes da bateria. Sai o moreno e a outra pessoa. Ah, meu Deus, aí acabou meu irmão já olhou para mim já com aquela cara de raiva. Foi você que me tirou disso. E foi tão inesperado que você nem teve culpa, na verdade, né? Não tive. E você, como você falou, você veio de uma família de 6 irmãos. Sim. E vindo de uma família de muitos filhos, realmente tem um lado bom e tem um lado ruim, vamos dizer. Como é que é a sua convivência familiar? Como foi sua infância? Eu sou de Rondônia, sou natural de Porto Velho, Rondônia. Então lá nós somos criados junto com a natureza. Meu pai era militar, minha mãe é professora, então a gente foi criado numa região que a gente tinha tudo ao nosso dispor. Então tinha floresta próximo, mas ao mesmo tempo a gente morava numa vila militar que era bem estruturada. Então lá nós tínhamos, enquanto a cidade de Porto Velho não tinha asfalto, não tinha saneamento, lá os milicos sempre foram muito esforçados nessa questão, ainda mais a área de engenharia. Então lá a gente tinha tudo, a gente tinha quadro de futebol, tinha vôlei de areia, tinha piscina. Uma qualidade de vida, então, muito excelente. boa. Como é que você veio para Brasília de Rondônia? Como é que veio essa mudança? Pelo fato da minha mãe ser professora, ela sempre investiu muito nessa área de educação. Então, assim, ela sempre dando muitas aulas e ela sempre falava, olha, nós sabemos que a educação aqui do Norte é uma educação que tem as suas fragilidades. Então, nós poderíamos aproveitar uma oportunidade, de repente, num centro de formação bem específico para essa área de educação, que seria o Centro-Oeste. Entendi. E aí voltando... Mas isso pensando na profissão dela ou no ensino de vocês ou nos dois? Na verdade, ela abriu mão do que ela tinha lá, porque além dela ser professora federal, ela tinha uma escola particular, né? Então ela abriu mão de tudo isso para que nós viéssemos para Brasília, para o estudo de vocês, para o estudo nosso aqui. Terem maior qualidade, né? Sim. E aí você veio para Brasília em que ano? Quantos anos você tinha? Nós chegamos aqui em 88, então. né? E era bem novo, tinha 14, 15 anos. Então você praticamente passou sua adolescência aqui em Brasília, aí já começou a criar seus amigos, já teve uma vida aqui, né? No início eu confesso que eu senti bastante, porque em Rondônia eu sempre tive essa coisa bem comunicativa, de sentar, de brincar, de conversar. E quando eu cheguei aqui em Brasília, eu senti um pouco. Eu também não sou de Brasília e quando eu vim para cá eu senti. Brasília é uma cidade um pouco fria. Sim. Acaba que eu falo que hoje nós acabamos nos tornando um pouco frios, que eu acho que a gente aprende. Não sei. Eu não sou, mas... Eu ainda continuo bem estranho. Mas eu acho que eu ainda sinto falta de uma conexão, assim, porque
eu vim de Goiânia também, eu sinto isso, assim, lá a gente tem aquela coisa do convívio familiar com os nossos amigos, meus amigos dormiam na minha casa todos os dias e vice-versa, e aqui em Brasília é tudo muito diferente, assim, né? Você, conversando comigo anterior, disse que seu pai teve câncer, né? Câncer no veio pulmão. a falecer. Ele faleceu em 98, foi um câncer bem severo. Nós o tiramos de Brasília, o levamos para São Paulo, tudo, mas infelizmente... E como é que foi essa perda para vocês? Na verdade, ela foi muito traumática, não só para mim, mas para todos os irmãos, para a família inteira, porque era um pilar. Era realmente a base da nossa família. Uma pessoa muito forte, uma pessoa muito incentivadora. Nós crescemos com valores realmente, né, valores de moral, de ética. E no momento que nós nos vemos privados desses valores, nós perdemos um pouco o norte, né? Depois dessa perda foi quando você realmente descobriu o seu lado artístico, vamos dizer assim. Eu sempre Seu pai sempre, você acha que teve algum incentivo depois, assim, de falar assim, meu pai gostava disso, vou fazer, ou não? Realmente foi algo muito natural? Muito bem natural. Eu sempre tive esse lado que eu costumo dizer que é o mama-oi. Mama-oi, mar você, oi, mar você. Então a gente sempre teve esse lado de brincalhão, de fazer imitações e tudo. Era aquele animador dentro de casa. Então o pessoal, os meus irmãos me elegeram como presidente do conselho. Era aquela pessoa que estava próxima para poder aconselhar, para poder falar uma palavra quando era devida, mas ao mesmo tempo para poder brincar. Entendi. Para poder amenizar você como uma situação. número 1, como você disse, acabou assumindo alguns papéis, assim, por ser o mais velho, de passar um pouco da questão do conselho quando necessário, talvez até do limite quando necessário, por ser o filho mais velho, você sentiu um pouco dessa responsabilidade sobre você? Eu senti, mas eu nunca quis trazer para mim, assumir uma figura de pai. Entendi. Porque uma das coisas que nós fizemos sempre de questão de conversar entre nós, irmãos, minha mãe, é sempre funções definidas para cada membro da família. Nossa, é muito importante. Para que as coisas não fossem misturadas. Essa clareza é muito importante, é importante você falar isso porque eu sou psicóloga, eu já atendi muitas famílias e até mesmo, até na igreja mesmo, a gente vê muitas pessoas que o problema familiar ou a causa de algum desconforto ou de algum problema familiar grave vem dessa falta de conversa e de clareza. E às vezes as pessoas acham que a clareza acaba trazendo algum tipo de conflito, mas é muito resolvido e muito claro, então o que tem que ser dito acaba sendo dito e depois fica tudo bem. E hoje as pessoas elas têm um medo muito grande de desagradar e acaba que não falando desagrada mais, né? Sim. E então essa coisa eu acho que é importante, sua família é grande, hoje para vocês terem uma boa convivência deve vir dessa maneira que vocês têm de lidar um com o outro, assim, né? E nós desenvolvemos métodos de conversa específico. Então, eu sempre falo o seguinte, olha, quando eu converso com alguém, que seja qualquer um dos irmãos, a conversa é um arquivo que eu abro, salvar como, coloco o nome da pessoa, gravo e tudo. Então, o que eu muitas vezes converso com aquela pessoa, e faço isso com os amigos também, é uma coisa específica com aquela pessoa. Porque tem que ser coisas que têm que ser gerenciadas diretamente com aquela pessoa. Por conta da clareza, isso trouxe uma maneira fácil de responsabilidade para cada um na ausência do seu pai. Você não sentiu esse peso sobre você? Não senti. Nós passamos, claro, momentos turbulentos após a perda, o que é natural, claro, né? Cada um sofre esse processo de forma diferente, né? Então, às vezes tem pessoas que sentem num primeiro instante já o baque. Eu senti realmente depois de 1 ano da morte dele. Não foi uma coisa instantânea. Porque aí você vai sentir no dia a dia a ausência, e aí parece que ele está viajando e vai chegar, né? Eu queria conversar com você agora um pouco sobre a sua profissão. Você falou que você veio, né? Você trabalhou como modelo desde 99. Sim. E aí foi algo muito inesperado. Você fez várias campanhas aqui em Brasília, bem conhecidas, Sim, como Parque Shopping. Eu acho que eu peguei praticamente todos os shoppings de Brasília, né? Incorporadoras, grandes, dentro e fora de Brasília, na região aqui do Centro-Oeste, Goiânia.
Nordeste também. E isso acabou virando sua profissão de fato ou nessa época não? Era Não. simplesmente algo que você estava fazendo para passar o tempo? Na verdade, tudo começou junto. Nesse período de 99, eu trabalhava como modelo, paralela. Nessa época eu já havia me formado, sou formado em administração, com habilitação em comércio exterior. Então, trabalhava nessa área e viajava também para fazer esse trabalho fora de Brasília. Entendi. E numa dessas viagens que eu fui para fora de Brasília e voltei, eu fui chamado para fazer um desfile na Embaixada da Itália. À época, eles estavam trazendo para Brasília grandes marcas como Armani, Versace, Gucci. Eles queriam trazer essas roupas para Brasília. E aí eu fui um dos modelos que fui convidado para poder estar desfilando. Durante esse período do desfile, uma produtora me viu na embaixada e me chamou falando que existia um concurso chamado Mister Brasil, que à época eu não tinha a menor noção do que significava, era, achava né? que tinha sido alguma coisa de músculo e tudo. Eu falei, olha, com esse chassi aqui realmente não vai vai ser dar. possível desempenhar esse papel aí não. Ela falou, não, um concurso de modelo que é equivalente ao Miss Brasil. E aí me apresentou o concurso, me falou como que era etapa regional, nacional e mundial. E aí eu, meio que descrente, acabei aceitando. O concurso acontecia 2 semanas logo depois desse nosso encontro. Nossa. E aí Não teve tempo nem aquela coisa que todo mundo fala que tem que se preparar, nada disso. Não foi nada. Foi algo bem natural. Foi. E aí eu fui chamado e tudo. E pelo fato de ser branco, pelo fato de ter os olhos claros, a época o cabelo um pouco mais escuro, sempre tive cabelo branco, mas um pouco mais escuro, aí todo mundo achava que tinha um aspecto de italiano, que não deixa de ser. Né? E aí aconteceu o concurso, eu lembro que os candidatos no primeiro instante, como eu não saí, teve uma foto promocional que foi feita pelo Correio Brasiliense, e no dia que foi feita a foto, eu não saí na foto. Quando eles chamaram o concurso para começar os ensaios, logo no primeiro instante olharam para mim e falaram, não, ele não pode participar do concurso porque ele não estava na foto. Entendi. Aí o pessoal do concurso falou, não, mas ele já se inscreveu e tudo, só não pôde aquele dia, são coisas independentes. E aí eu fui fazendo amizade com o pessoal do concurso, meio que Mister Simpatia, conquistando conquistando e tudo. E acabou que o concurso deu certo e eu fui eleito Mister Brasília naquele ano de 99. Nossa. E aí isso me catapultava para poder representar Brasília no nacional, no nacional, que foi no Canecão, no Rio de Janeiro, com todos os outros estados. E aí eu fui para lá. E aí conheci... Isso também, tudo na mesma época? Tudo na mesma época, mesmo ano. Foi em 99, acho que foram 2 meses logo em seguida, não teve tempo de preparação, nada. Já fui nessa época e tudo. E nessa etapa do nacional, o masculino ele tem diferença do feminino. Então lá tinha que dançar, tinha que fazer alguma apresentação em grupo. Entendi. Em grupo. Ramiro, só um minutinho, a gente vai terminar a nossa conversa, a gente já volta com o Ramiro no Vida em Conexão. Não sai daí.